No mundo uma conspiração, há um projeto feito para que o jovem não sonhe mais, para que o jovem não acredite mais em grandes ideais, para que o jovem vá pouco a pouco perdendo a sua identidade. A necessidade de a gente reacender dentro de nós os nossos sonhos. É a proposta que eu lhe faço hoje. Se você quer transformar sonhos em projetos, porque ficar só no sonho é alienação. É preciso, de modo especial, que o jovem volte a sonhar. Hoje eu quero convidá-los a um passo fundamental: transformar os seus sonhos em projetos. O que será que significa isso? O itinerário está pronto, já foi feito por esse jovem. E aí o que é lindo, o que é maravilhoso na palavra, foi feito por um jovem que é exemplo de cada um de nós, sonhou com algo grande na vida, mas porque usou os caminhos errados, acabou reduzido a um chiqueiro, onde ele não podia comer nem a lavagem. E a parábola diz que nem a lavagem ele podia comer. Então, a transformação de sonho em projetos acontece na vida de alguém que, vamos ser muito honestos e sinceros, eu não sei a fundura do poço que você já chegou, eu não sei. Mas eu garanto com a mão em cima da Bíblia que nem todo mundo junto aqui chegou na situação que chegou esse menino do Evangelho. Quem de vocês aqui já foi obrigado a tentar comer lavagem de porco? Ninguém. Por mais que tenha baixado, por mais que tenha caído. Então, a transformação de sonhos em projeto, feito por uma pessoa que esteve lá no mais fundo do poço, é uma grande esperança para cada um de nós. Quando a gente lê uma parábola, quando a gente escuta um testemunho, a gente precisa despertar no coração o seguinte raciocínio: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se Deus está do meu lado, porque veja bem uma coisa: quando você entrou no caminho do pecado, Deus estava contra ou a favor de você? E quando você voltou do caminho do pecado, Deus estava contra ou a favor de você? Deus está sempre ao seu lado, Deus está sempre com você. Somos nós que recusamos a presença de Deus. Ora, se para fazer o mal você foi tão competente, não está na hora de usar essa competência para fazer o bem? É essa virada que tem que acontecer conosco. Transformar sonhos em projetos. Quais os passos, está aí na Bíblia, acabamos de ler, do itinerário que esse menino seguiu, e que, se cada um de nós quisermos transformar sonhos em projetos, a gente precisa seguir. O itinerário está feito, o caminho está feito, a trilha está feita. Esse é o primeiro passo. Meu querido e minha querida, sou capaz de assinar embaixo ao afirmar que todas as vezes que você deixou-se levar pelo pecado, você não agiu por si mesmo. Isso que é o que mais dói no pecado. Tenta lembrar hoje os seus sonhos. Faz tão pouco tempo, alguns de vocês aqui são adolescentes ainda, entrando na juventude. Aqueles seus sonhos maravilhosos de jovem, de um mundo novo, de um mundo fraterno, de justiça social, sem fome, sem miséria, politicamente correto. Quando foi que você começou a perder esse sonho? Quando você começou a perder o autodomínio. Quando você passou a entrar na dos outros. Porque na medida em que você entra na dos outros, nas ideias dos outros, quem escolhe a roupa que você veste? O jovem quer ser livre, mas quem escolhe a roupa dele são os estilistas. Que você não seja dono de você. Por quê? O grande objetivo do encardido não é fazer você viver em pecado nesse mundo. Isso aí está pouco lixando para ele. Ele é o príncipe desse mundo. O grande objetivo do encardido é fazer você se alienar de tal modo. E alienação aqui entra em todos os sentidos da palavra, desde a conotação de Karl Marx, de Feuerbach, até essa alienação que eu citava ontem, do jovem que está de braço cruzado diante dessa crise, dessa imoralidade, dessa safadeza toda. Todas as formas de alienação, desde a alienação política até a pior de todas elas, a alienação da própria liberdade, da própria vontade. É esse processo que vai acontecendo, para que, alienado, completamente alienado, o jovem se perca e vá criando rastros de inferno, porque por onde passa você deixa o seu rastro, ou de céu ou de inferno. Esse processo que se investe bilhões, trilhões, quatrilhões de dólares, isso é um absurdo. Para quê? Para levar esse processo de alienação. Começa com esse processo de alienação da roupa. Você não escolhe mais sua roupa. Você não escolhe mais a roupa que você veste. É que cada vez que um de nós deixamos nos conduzir pelo encardido, a gente perdeu a identidade. O jovem não escolhe a roupa que vai vestir. Seus meios de comunicação escolhem. Por isso que a moda muda. E você fica desesperado.
Tem adolescente jovem que se não tiver aquela roupa, fica desesperado. Gente, a roupa é fundamental, principalmente como instrumental do demônio. Quando a gente viaja, os jovens que foram à Alemanha devem ter visto, principalmente nos metrôs, nas praças, o crescente número de jovens vestidos em defesa do Satanás. O satanismo é um fenômeno entre a juventude europeia e a juventude norte-americana, de uma forma, também a japonesa, de uma forma assustadora. E eu inclusive acho que os jovens católicos precisam evitar qualquer tipo de roupa parecida, com aquelas vestes pretas que eles usam do pé na cabeça, e ainda põe um sobretudo preto que vem até aqui embaixo assim, e aí prende o cabelo de modo diferente, espeta o cabelo, formato de chifre, e depois junta aqueles piercing tudo que vão enfiando pro nariz afora, na língua, no umbigo, em outro lugar que a gente não vê, também nem quero ver, também que deve ser uma coisa horrorosa. Isso é um absurdo, isso é satanismo. Eu vejo pelos meus filhos, os meus filhos que chegam em Betânia e que têm tatuagem, 99% dos que têm tatuagem, tem pelo menos uma tatuagem satânica. Uma pelo menos, quando não é o corpo inteiro. É um dragão, é uma cobra, é uma aranha, é um tribal, é uma índiazinha lá que representa o demônio não sei do que lá. São símbolos satânicos, são símbolos demoníacos, alimentados por música, principalmente esse rock pesado, esse rock inglês, esse rock europeu, também o rock norte-americano. Eles têm mensagens, não só subliminar não, explícita, a letra fala claramente, e você vê que é um projeto satânico que vai já nas crianças. Aqui no Brasil, com essa necessidade de se falar inglês, como se fosse a única segunda língua do mundo, hoje no mundo já se fala quase tanto quanto inglês ou espanhol, por exemplo, né? E outras línguas, há línguas que se fala muito mais do que o inglês, por exemplo, essas línguas chinesas fazem muito mais, tem 1 bilhão e 500 milhões de chineses, né? Então, mas com essa necessidade de falar inglês, e as escolas de inglês, escola de língua, tudo quanto é cidade, eu participei do FISC fui, mas não fui, aí não aprendi a falar nada. Essas escolas todas de inglês, né? Trouxeram também a mentalidade satânica em inglês. O demônio fala inglês fluentemente. A nossa sorte é que Nossa Senhora fala português. Falou lá em Portugal, português. Só não sei se é com sotaque ou sem sotaque. Isso não sei. Mas que ela fala português, então a gente está sossegado. Pode falar na nossa língua. O demônio fala especialista em inglês. Vocês não vê lá a mulher lá da Brasília? Mary Corner, a Maria da Esquina? É inglês, é bonito. Os deputados iam lá na Mary Corner, achando que era uma coisa de outro planeta. Nada, é da esquina ali mesmo, ali na curva ali. O encardido aproveita-se disso, do ideal, o sonho do adolescente, da criança, e precisa encher a criança de coisa. Hoje tem criança que com 3 anos de idade já fala alemão, inglês, francês, japonês, estuda balé, artes clássicas, mas não sei o quê. Porque tem que encher. Os pais não aguentam ficar com o filho, então ele manda às 5 da manhã a babá levar lá para a escola e só traz aí para meia-noite, 1h. Que a família não quer fazer festa. Aí trouxeram essa merda desse Halloween. E hoje a criançada está lá vestido de bruxinha. Vocês pensam que é de graça, por exemplo, que essa escritora aí já está no 5º ou 6º volume de Harry Potter? Que é o maior fenômeno literário do mundo hoje. Perde só para aquele, no momento perde, mas no conjunto perde coisa nenhuma, para aquele lá que escreveu, agora esqueci o nome do livro lá. Mas é terrível ver essa criançadinha já, o adolescente, com aquele livrão grosso, e o estilo da veste, o estilo da roupa. Por trás, meus queridos, tem essa assinatura medonha do encardido. Para quê? Para você sair de si.